Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal 100% Política. E hoje é 7 de setembro de 2020, dia da independência do Brasil. Mas será que realmente vale esse título, Independência do Brasil? Porque eu acredito que um povo realmente independente tem o seu destino nas mãos. E o povo brasileiro tem o destino nas mãos? Ele conduz de fato o Brasil? Não, ele não conduz. Ele não conduz de fato o Brasil. Aliás, o povo brasileiro, nesse momento, é refém completamente de um governo autoritário que não o respeita e que muito menos dá valor ao que eles disseram que iriam dar ao Brasil, sendo patriota e construindo uma nação para todos nós. Ao contrário, nós mergulhamos em uma crise profunda desde início de 2019, com um presidente nocivo à frente do Brasil, um Congresso nocivo, um Congresso descompromissado com o povo brasileiro, porque aceita tudo que está acontecendo nesse momento, um momento triste da nação. Então, nós não temos nada que comemorar. Aliás, a pandemia Covid-19 e o cancelamento, inclusive, dos desfiles, que foi uma coisa acertada, mas não as aglomerações que aconteceram em Brasília, com o presidente sem máscara e de uma atitude, mais uma vez, irresponsável diante dos seus apoiadores, merecia ser comemorado. Esse momento não merece ser comemorado, mas merece sim uma profunda reflexão do que está acontecendo na nação, e isso que está acontecendo desde 2016 com o golpe parlamentar branco, um golpe nocivo à brasilidade, um golpe sujo vindo da presidência e vindo do vice em especial e dos nossos representantes, até hoje, onde nós temos uma nação completamente perdida, apática, ninguém mais, ninguém menos para falar desse momento, senão aquele que procurou construir um Brasil diferente, um Brasil melhor, que foi Luiz Inácio Lula da Silva. Lula hoje falou como estadista da nação. E é o que nós vamos ver aqui juntos agora, o discurso de Lula no dia 7 de setembro. Lula fala ao Brasil, foi uma fala de 23 minutos, mais ou menos, aonde ele falou o que tinha que ser falado, o que ninguém tem coragem de falar. Minhas amigas e meus amigos, nos últimos meses uma tristeza infinita vem apertando meu coração. O Brasil está vivendo um dos piores períodos de sua história. Com quase 130 mil mortos e mais de 4 milhões de pessoas contaminadas, despencamos em uma crise sanitária, social, econômica e ambiental nunca vista. Mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras acordam todos os dias sem saber se seus parentes, amigos ou eles próprios estarão saudáveis e vivos à noite. A esmagadora maioria dos mortos pelo coronavírus é de pobres, pretos, pessoas vulneráveis que o Estado abandonou. O Lula fala uma realidade. No primeiro momento, aquelas pessoas, os mais abastados, aqueles que podiam viajaram para a Europa, de lá trouxeram então o coronavírus ao Brasil. Então, no primeiro momento, evidentemente, essas pessoas foram aqui, mais que se contaminaram e, obviamente, também vieram a falecer. Mas elas transmitiram isso aos seus empregados, porque ninguém duvida aqui que a maioria dos empregados domésticos e daqueles que fazem os serviços de menor valor para a sociedade são, como Luiz Inácio Lula da Silva diz aqui, os mais vulneráveis. E hoje são os que mais morrem. E isso é uma vergonha, porque realmente foram abandonados. Vamos continuar assistindo. Na maior e mais rica cidade do país, as mortes pelo Covid-19 são 60% mais altas entre pretos e pardos da periferia, segundo os dados das autoridades sanitárias. Cada um desses mortos que o governo federal trata com desdém tinha nome, sobrenome, endereço, tinha pai, mãe, irmão, filho, marido
esposa e amigos. Dói saber que dezenas de milhares de brasileiros e brasileiras não puderam se despedir de seus entes queridos. Eu sei o que é esta dor. Teria sido possível, sim, evitar tantas mortes. Estamos entregues a um governo que não dá valor à vida e banaliza a morte. Um governo insensível, irresponsável e incompetente, que desrespeitou as normas da Organização Mundial da Saúde e converteu o coronavírus em uma arma de destruição em massa. Aqui nós temos que pontuar uma coisa muito importante que passou despercebido e nem de longe foi realmente levado a você que assiste esse vídeo agora. Desde março desse ano, quando a epidemia estava começando aqui no Brasil, lembra que a epidemia, que a primeira morte no Brasil foi em 26 de fevereiro. Então, desde março, a presidência da República, ela já sabia das projeções, isso feito pelos seus órgãos de inteligência, que haveriam mais de 100 mil mortos no Brasil, em função da pandemia Covid-19. E o que a presidência fez e o que o presidente Jair Messias Bolsonaro fez? Você certamente sabe. Negou a pandemia, disse que iriam morrer entre 700 e 900 pessoas, 800 pessoas. Fez de tudo para que as pessoas achassem que seria uma coisa passageira e que não morreriam mais pessoas no Brasil do que o H1N1. Depois que a pandemia começou a agraçar, ele disse que não era coveiro, ele disse que era Messias, mas que não podia fazer milagre. Mas quando eles já sabiam que iriam e poderiam morrer mais de 100 mil brasileiros, e é o que está acontecendo agora, nós estamos indo para 130 mil brasileiros e o governo diz que não tem nada com isso. É isso que o Luiz Inácio Lula da Silva se refere aqui, quando um governo abraça a morte, abraçou o coronavírus e desdenhou a vida dos mais sofridos, dos mais pobres, daqueles que estão na periferia, que não podem participar do isolamento social, porque tem que levar a comida todo dia para casa, que não pode fazer como eu, por exemplo, que fico no meu apartamento aqui em isolamento, e aí esse vai para a rua, vai ganhar o seu dia a dia, se contamina a sua família, porque em geral moram numa casa medíocre, pequena, às vezes de um cômodo, aonde todos são contaminados e são os que mais morrem, e é isso que Lula está aqui falando para vocês. Esse é o presidente que nós temos, um presidente que apoiou a morte a todo momento, e é justamente por isso que Jair Messias Bolsonaro está sendo acusado no Tribunal de Haia por genocídio do povo brasileiro. É isso que, em outras palavras, Luiz Inácio Lula da Silva fala aqui. Os governos que emergiram do golpe congelaram recursos e sucatearam o Sistema Único de Saúde, o SUS, respeitado mundialmente como modelo para outras nações em desenvolvimento. E o colapso só não foi maior ainda graças aos heróis anônimos, as trabalhadoras e os trabalhadores do sistema de saúde. Os recursos que poderiam estar sendo usados para salvar vidas foram destinados a pagar juros ao sistema financeiro. O Conselho Monetário Nacional acaba de anunciar que vai sacar mais de 300 bilhões de reais dos lucros das reservas que nossos governos deixaram. Seria compreensível se essa fortuna fosse destinada a socorrer o trabalhador desempregado ou a manter o auxílio emergencial de R$600 enquanto durar a pandemia. Mas isso não passa pela cabeça dos economistas do governo. Eles já anunciaram que esse dinheiro vai ser usado para pagar os juros da dívida pública. Eu queria interromper também nesse momento, fazer um comentário também que a maioria do povo brasileiro desconhece. E, evidentemente, eu não sei dos números reais, mas eu vou passar aqui os números ditos
Em 2018, em um dos debates onde o ex-governador Ciro Gomes, ex-ministro, falou no Roda Viva, o que o Ciro Gomes disse? Que a cada R$100, 20 vezes 5 aqui, R$100 que o Brasil produz de riqueza, a cada R$100, R$52 dos R$100 vão para pagamento de juros da dívida pública, ou seja, para os bancos. R$29 desses R$100 são usados para a máquina pública, ou seja, para os aposentados do serviço público, para aqueles que trabalham no serviço público, aliás, para uma fração de engenheirados que ganham muito no serviço público, enquanto outros tantos servidores públicos praticamente ganham nada, numa grande injustiça dentro do próprio serviço público. E, finalmente, o que sobra disso tudo é destinado ao restante, a investimentos, à saúde, à educação, à segurança, a tudo mais, ou seja, praticamente nada. Faça as contas. R$52 com mais R$29, isso dá quanto, meu amigo? Isso dá R$81. R$81. Então sobram R$19 para o resto. Para a saúde, para a educação, para a saúde SUS, que ele fala, para a educação, para construir rodovias, sistemas de abastecimento de água, de esgoto, saneamento nas comunidades mais vulneráveis e tudo mais. O sistema financeiro abocanha mais da metade dos recursos desse Brasil. Depois vem a máquina pública abocanhando quase 30 dos 100, 29. E finalmente sobram lá uma merreca de 19, então, para os 200 milhões de brasileiros viverem ou terem seus serviços. É isso que o Luiz Inácio Lula da Silva diz agora aqui. É quando, nesse momento trágico, o governo reduz agora, nos 4 últimos meses, não é, do ano, de R$600 e R$1.200 para R$300, e ele pega agora parte das reservas dos lucros, 300 bilhões, e em vez de investir agora na manutenção dos R$600, pelo menos até o final do ano, o que ele faz? Ele vai pagar os juros da dívida. É isso que ele vai fazer, da dívida interna. É isso. Você acha isso justo? Eu não acho. Nas mãos dessa gente, a saúde pública é maltratada em todos os seus aspectos. A substituição da direção do Ministério da Saúde por militares sem experiência médica ou sanitária é apenas a ponta do iceberg. Em uma escalada autoritária, o governo transferiu centenas de militares da ativa e da reserva para a administração federal, inclusive em muitos postos-chave, fazendo lembrar os tempos sombrios da ditadura. O que ele fala, todos vocês sabem. Nós temos hoje empoleirado em Brasília, da ordem, os números variam entre 3.000 e 6.000 militares, tanto da reserva quanto da ativa. Da reserva, infelizmente, eu não posso falar nada, porque o cara, o cidadão, está na reserva, ele é um, abre aspas, aposentado. Então, alguém o convida para um cargo em Brasília, a gente tem que aceitar. Mas um militar da ativa, um general, como por exemplo o Pazuello, está ocupando um ministério chave nesse momento, como é o da saúde, e não tendo, na minha opinião, e certamente na opinião do Lula também, autoridade nem experiência para tal, é realmente muito agressivo à democracia. Há, claro, uma contaminação do governo e da sua governança por interesses daquele setor, que são os militares, que deveriam estar à parte para resguardar justamente a democracia. Então, eu não acho isso uma coisa correta, e é o que o Luiz Inácio Lula da Silva diz aqui. Lembra, sim, os tempos da ditadura, onde o governo era praticamente todos militares. Há alguma diferença básica agora? Não há uma diferença básica. A diferença básica agora é que
A governança agora, embora seja toda militar praticamente, não há praticamente ministros mais civis, um ou outro, nós estamos numa democracia onde há liberdade de expressão, eu estou aqui podendo falar com vocês, onde há ainda, né, toda a democracia, todo o aparato democrático é mantido, mas é um governo praticamente, eminentemente militar, é isso que ele diz. E isso eu realmente não vejo com bons olhos, ao contrário, eu vejo com péssimos olhos. O mais grave de tudo isso é que Bolsonaro aproveita o sofrimento coletivo para sorrateiramente cometer um crime de lesa pátria. Um crime politicamente imprescritível. O maior crime que um governo pode cometer contra o seu país e o seu povo. Abrir mão da soberania nacional. Não foi por acaso que escolhi para falar com vocês neste 7 de setembro, dia da independência do Brasil, quando celebramos o nascimento do nosso país como nação soberana. Soberania significa independência, autonomia, liberdade. O contrário disso é dependência, servidão e submissão. Ao longo de minha vida, sempre lutei pela liberdade. Liberdade de imprensa, liberdade de opinião, liberdade de manifestação e de organização, liberdade sindical e liberdade de iniciativa. É importante lembrar que não haverá liberdade se o próprio país não for livre. Renunciar à soberania é subordinar o bem-estar e a segurança do nosso povo aos interesses de outros países. A garantia da soberania nacional não se resume à importantíssima missão de resguardar nossas fronteiras terrestres e marítimas e nosso espaço aéreo. Supõe também defender nosso povo, nossas riquezas minerais, cuidar das nossas florestas, dos nossos rios, da nossa água. Na Amazônia, devemos estar presentes com cientistas, antropólogos e pesquisadores dedicados a estudar a fauna e a flora e a empregar esse conhecimento na farmacologia, na nutrição e em todos os campos da ciência, respeitando a cultura e a organização social dos povos indígenas. O governo atual subordina o Brasil aos Estados Unidos de forma humilhante. Vocês têm alguma dúvida que o governo atual subordina o Brasil aos Estados Unidos de uma forma humilhante? A todo momento. Desde candidato Jair Messias Bolsonaro já se colocou como submisso ao presidente Trump. Isso continua até hoje, de uma forma desavergonhada, de uma forma que humilha. Me humilha como brasileiro, mas ele não se sente humilhado. E nem os militares, parece que se sente humilhado. Eu fico pensando, aonde é que estão os nacionalistas militares? Estão todos no governo. Como eles encaram essa situação de humilhação e de subordinação da nossa pátria aos Estados Unidos, que é patente, está todo dia aí para se ver. É o tempo todo isso acontecendo. Mas nenhum deles levanta a voz, nenhum deles expressa pelo menos desconforto em relação a isso. Se as vozes se levantam, são vozes como a do povo, que vê isso de uma maneira extremamente agressiva, a brasilidade e a nossa soberania, e nós sim, em determinados momentos, acabamos sendo chamados de lacaios e capachos por causa das vontades de um presidente ex-militar, saiu com desonra do militarismo e nos coloca nessa situação. É o que diz o Lula. Ele diz o que tem que ser dito. E submete nossos soldados e nossos diplomatas a situações vexatórias e ainda ameaça envolver o nosso país em aventuras militares contra os nossos vizinhos, contrariando a própria Constituição para atender aos interesses econômicos e estratégicos militares norte-americanos.
a submissão do Brasil aos interesses militares de Washington foi escancarada pelo próprio presidente ao nomear um oficial general das Forças Armadas Brasileiras para servir no Comando Militar Sul dos Estados Unidos, sob as ordens de um oficial americano. Em outro atentado à soberania nacional, o atual governo assinou com os Estados Unidos um acordo que coloca a base aeroespacial de Alcântara sob o controle de funcionários norte-americanos e que priva o Brasil de acesso à tecnologia mesmo de terceiros países. Quem quiser saber os verdadeiros objetivos do governo não precisa consultar manuais secretos da BIM ou do Serviço de Inteligência do Exército. A resposta está todos os dias no Diário Oficial, em cada ato, em cada decisão, em cada iniciativa do presidente e de seus assessores, banqueiros e especuladores que ele chamou para dirigir nossa economia. Instituições centenárias, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES, que se confundem com a história do desenvolvimento do país, estão sendo esquartejadas e fatiadas ou simplesmente vendidas a preço vil. Bancos públicos não foram criados para enriquecer famílias. É o que nós temos visto o tempo todo. Nós temos um ministro da Economia que já entrou dizendo que se podia vender até as cadeiras e poltronas do Palácio do Planalto. Ele está aqui para isso, ele está aqui para destruir o Estado, é o conceito do neoliberalismo. Vamos destruir tudo, vamos entregar todo o patrimônio público à iniciativa privada. É isso que ele está tentando fazer aqui o tempo todo. Mas sabe o que ele está fazendo? Ele está entregando, como diz o Lula aqui, a preços vis, a preço de banana, a começar pelos recursos estratégicos de energia, como petróleo e gás, a começar também e a continuar pelo fatiamento desavergonhado da Petrobras, sendo fatiada em pequenas fatias. Sabe por que eles estão fatiando em pequenas fatias? Porque eles não podem vender a Petrobras como um todo. Eles estão com as mãos amarradas nessa venda. Então, o que a Petrobras está fazendo, a mando do governo, a mando da sua equipe econômica? Ela está se autofatiando em fatias pequenas, em subsidiárias, e daí não precisa mais de autorização para a venda. É assim que eles estão desnacionalizando todo o setor de energia, de gás e tudo que é estratégico no Brasil. Agora estão nessa insana corrida para também privatizar a Eletrobras. Que privatizar a Eletrobras, além de colocar na mão de terceiros que certamente não vão ser nacionais, a geração estratégica de energia, também o regime de águas. É isso que eles estão fazendo o tempo todo e é isso que Lula fala aqui. Eles são instrumento do progresso, financiam a casa do pobre, a agricultura familiar, as obras de saneamento e a infraestrutura essencial ao desenvolvimento. Se olharmos para o setor energético, veremos uma política de terra arrasada igualmente predadora. Depois de colocar à venda por valores ridículos a reserva do pré-sal, o governo desmantela a Petrobras. Venderam a distribuidora e os gasodutos foram alienados. As refinarias estão sendo esquartejadas. Quando só restarem os cacos, chegarão as grandes multinacionais para arrematar o que tiver sobrado de uma empresa estratégica para a soberania do Brasil. É isso que a gente acabou de falar, nem tinha visto o vídeo. Mas isso é o que todo mundo sabe. Isso é uma política desavergonhada. Meus amigos, eu tenho mais de 60 anos. A minha história inicial de vida, quando eu comecei a me entender como cidadão, foi em pleno regime militar. E, naquele momento, nós tínhamos um regime militar que, pelo menos, era nacionalista. O que aconteceu? Como essa gente mudou? Aqueles homens de lá de trás, aqueles que estavam lá começando a carreira, aqueles jovens oficiais, são os que estão hoje comandando aí o Brasil, agora no governo de Jair Messias Bolsonaro. O que mudou? Por que se permite essa entrega do patrimônio dessa maneira como está sendo denunciado por Lula? E eu tinha acabado de falar antes. Como se permite isso numa nação? Como? Eu não consigo
Imaginar isso me dói. Isso me dói como brasileiro. Isso me dói. É triste isso. E é o que Lula fala aqui. É o que ele fala, é o que eu tinha acabado de falar antes. Meia dúzia de multinacionais ameaçam a renda de centenas de bilhões de reais do petróleo do pré-sal, recursos que constituiriam um fundo soberano para financiar uma revolução educacional e científica. A Embraer, um dos maiores trunfos do nosso desenvolvimento tecnológico, só escapou da sanha entreguista em função das dificuldades da empresa que iria adquiri-la. A Boeing, profundamente ligada ao complexo industrial militar dos Estados Unidos. Essa história, por exemplo, da Embraer é um exemplo típico. Começou com a questão da privatização e da venda da Embraer no governo Temer. Lembra vocês que na época do Lula, até 2014, 2015, a Embraer ela rivalizava com a Bombardier, que é a empresa congênere que faz jatos da mesma classe, não é? Da mesma classe de número de passageiros, da mesma classe de aviões no mundo. A Embraer era um prodígio. Era um prodígio. Veio o governo Temer, começou essa história da venda da Embraer. Resultado disso é que a Embraer foi vendida para a Boeing. A Boeing agora entrou em colapso e simplesmente, sabe o que a Boeing fez? Rompeu o contrato. E a Embraer está praticamente em insolvência. Acabou agora de demitir 900 dos seus engenheiros, especialistas e colaboradores. Está lá uma greve na porta da própria companhia. A companhia está à bancarrota. Uma companhia que era símbolo, um símbolo do desenvolvimento tecnológico desse Brasil. Agora está na bancarrota. Ela foi destroçada, ela foi entregue, patrimônio, inclusive com um avião maravilhoso, militar, tendo sido desenvolvido, e agora, diante das enormes dificuldades da Boeing, isso tudo é desfeito, ninguém fala mais nada, e a Embraer agora está destruída. É isso, meus amigos, é isso que está acontecendo nesse Brasil, e você não fica sabendo. O desmanche não termina aí. O furor privatista do governo pretende vender na Bacia das Almas a maior empresa de geração de energia da América Latina, a Eletrobras, uma gigante com 164 usinas, 2 delas termonucleares, responsável por quase 40% da energia consumida no Brasil. Aqui também a gente tem que falar como é que funciona isso. Nós temos no Brasil as empresas de energia, tá certo? Nós temos Furnas, nós temos a Chef, nós temos as usinas nucleares, que são empresas todas independentes. Nós temos a Eletropaulo, nós temos a CEMIG, nós temos um conjunto de empresas de energia. Todas essas empresas, elas têm que trabalhar de uma forma harmônica, porque o sistema todo elétrico, ele tem que ser gerido de uma maneira uniforme no Brasil. Ora, se eu tenho, por exemplo, uma carência de energia numa determinada região, isso tem que ser suprido por uma outra região. E quem faz esse conserto com C do sistema elétrico brasileiro? A Eletrobras. A Eletrobras, ela em si, como figura jurídica, ela não produz 1 kW de energia, mas ela é a holding do sistema, ela é a controladora do sistema. Ela dá um lucro absurdo ano a ano. É isso que o governo está querendo fazer. Está querendo simplesmente entregar, porque é assim que eles estão fazendo com todas as empresas brasileiras, a preços vis. E também, sem considerar as questões estratégicas, justamente a holding, a controladora de todas as outras empresas de energia do Brasil. É isso que o Lula está falando aqui. É um crime monstruoso contra a brasilidade, é um crime monstruoso contra o futuro do país. Ninguém faz uma alienação dessa no mundo, mas o Brasil está fazendo. O Brasil está fazendo isso. A demolição das universidades, da educação
e o desmonte das instituições de apoio à ciência e tecnologia promovido pelo governo são ameaça real e concreta à nossa soberania. Um país que não produz conhecimento, que persegue seus professores e pesquisadores, que corta bolsas de pesquisa e nega ensino superior à maioria de sua população, está condenada à pobreza e à eterna submissão. É a realidade. Minha gente, se a gente olhar a história, por exemplo, da Coreia do Sul, a história, por exemplo, da China, a história da Rússia e a história do Brasil, vocês vão ver que tem alguma coisa profundamente errada nesse Brasil. Se nós compararmos também com a Índia, esses países todos, sabe o que eles fizeram? Eles deram educação para o seu povo. Eles investiram maciçamente em ciência e tecnologia. Há 50 anos atrás, a Coreia do Sul era uma nação rural. Hoje, ela é uma das líderes mundiais em tecnologia e um dos países onde a sua população tem maior bem-estar do planeta. Vocês conhecem a LG, vocês conhecem todas as grandes empresas que são coreanas, Samsung e todas as outras. É um país diminuto, é um país mais ou menos do tamanho do estado do Rio de Janeiro, porque nós temos a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. O que aconteceu no nosso Brasil? Vamos comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma dimensão continental, lá são 9 milhões de quilômetros quadrados, uma área excelente para se plantar uma série de produtos, as commodities para exportação. Então, os Estados Unidos é um grande produtor, tanto agropecuário quanto agrícola. Isso é ruim para os Estados Unidos? Não é ótimo. É ruim para o mundo? Não é ótimo, porque se precisa produzir alimento e se precisa produzir tudo mais para o mundo. O Brasil também tem essas características. Também tem essas características. Nós rivalizamos agora nesse momento no setor de agronegócio com os Estados Unidos, tanto na produção de carne quanto na produção de proteína, por exemplo, de soja. Nós somos muito competentes nessa área, mas uma nação não se sustenta vendendo soja, uma nação não se sustenta vendendo milho. Isso é matéria-prima, minha gente. Uma nação só progride, você e o seu filho só vão ter bem-estar no momento em que há um equilíbrio entre uma nação desenvolvida sob o aspecto de produção do agronegócio, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Brasil, e uma nação fortemente industrial, porque um produto industrial tem um valor agregado que às vezes é 100 vezes maior do que 1 quilo de soja. Então tem que se entender isso. Uma tonelada de soja não cria emprego nenhum. Um chip de computador cria muitos empregos. Então, nós não podemos abrir mão da industrialização desse país. E o que está acontecendo agora nos últimos anos, em especial depois do governo do golpe, que é o governo do Michel Temer, aquele governo vergonhoso que assumiu, é uma profunda desindustrialização desse país. A gente está se tornando um Brasil agrário, uma verdadeira colônia. É isso que Lula está agora aqui falando. E um dos pilares para se construir uma nação desenvolvida, uma nação soberana, é você desenvolver, é você apostar na ciência, tecnologia e inovação. Foi isso que fez a Coreia do Sul, é isso que faz a Índia. A Índia já colocou os seus satélites. Nós temos os Emirados Árabes já mandando missões até para Marte. E o Brasil não consegue colocar um satélite em órbita. Porque, como disse Lula aqui atrás, a nossa base de Alcântara, uma base estratégica, foi alienada para os Estados Unidos. Isso que ele fala. E a ciência está sucateada. Eu venho da área de ciência, tecnologia e inovação. A minha história profissional foi construída lá. E eu sei o que eu digo. Eu digo que eu tenho autoridade para falar. Porque eu passei por esse sucateamento todo ao longo da minha vida profissional. Sei o quão pouco foi investido. E muito mais agora nesse momento. A educação, a ciência, o saber.
se tornou inimigo do Estado. Que é isso? Que loucura é essa? Que loucura é essa, como diria Ciro Gomes? Aonde é que nós estamos? É assim que ele fala. E é uma coisa de louco. É uma coisa de louco. E agora, com a pandemia, isso se tornou mais evidente. Já imaginou se a Fiocruz tivesse sido completamente destroçada? Como é que estaria sendo agora? E o destroçamento, esse é o termo, vou usar aqui agora, da Fiocruz estava em escala acelerada, por falta de investimento, por falta de tudo mais. Assim acontece na ciência, assim acontece com os institutos tecnológicos, assim acontece com as universidades, com um verdadeiro louco do Weintraub, considerando os universitários, os professores, o corpo docente, como inimigos da pátria, como fumadores e plantadores de maconha. Um cara totalmente maluco. Isso com a chancela da presidência, porque o manteve até quando pôde. É isso que Lula denuncia. A obsessão destrutiva desse governo deixou a cultura nacional entregue a uma sucessão de aventureiros. Artistas intelectuais clamam pela salvação da Casa de Rui Barbosa, da Funarte, da Ancine. A Cinemateca Brasileira, onde está depositado um século da memória do cinema nacional, corre o sério risco de ter o mesmo destino trágico do Museu Nacional. Minhas amigas e meus amigos, no isolamento da quarentena, tenho refletido muito sobre o Brasil e sobre mim mesmo, sobre meus erros e acertos e sobre o papel que ainda pode me caber na luta do nosso povo por melhores condições de vida. Decidi me concentrar ao lado de vocês na reconstrução do Brasil como nação independente, com instituições democráticas, sem privilégios oligárquicos e autoritários, um verdadeiro Estado democrático de direito, com fundamento na soberania popular. Uma nação votada para a igualdade e o pluralismo. Uma nação inserida numa nova ordem internacional, baseada no multilateralismo, na cooperação e na democracia, integrada na América do Sul e solidária com outras nações em desenvolvimento. O Brasil que quero reconstruir com vocês é uma nação comprometida com a libertação do nosso povo, dos trabalhadores e dos excluídos. Dentro de um mês, vou fazer 75 anos. Olhando para trás, só posso agradecer a Deus, que foi muito generoso comigo. Tenho que agradecer a minha mãe, Dona Lindu, por ter feito de um pau de arara sem diploma um trabalhador orgulhoso, que um dia viraria presidente da República, por ter feito de mim um homem sem rancor e sem ódio. Eu sou o menino que desmentiu a lógica, que saiu do porão social e chegou ao andar de cima sem pedir permissão a ninguém, só ao povo. Não entrei pela porta dos fundos, entrei pela rampa principal, e isso os poderosos jamais perdoaram. Reservaram para mim o papel de figurante, mas virei protagonista pelas mãos dos trabalhadores brasileiros. Assumi o governo disposto a mostrar que o povo cabia sim no orçamento. Mais do que isso, provei que o povo é um extraordinário patrimônio, uma enorme riqueza. Com o povo, o Brasil progride, se enriquece, se fortalece, se torna um país soberano e justo. Um país em que a riqueza produzida por todos seja distribuída para todos, mas em primeiro lugar para os explorados, dos oprimidos e os excluídos. Todos os avanços que fizemos sofreram encarniçada oposição das forças conservadoras, aliadas aos interesses de outras potências. Eles nunca se conformaram em ver o Brasil como um país independente e solidário com seus vizinhos latino-americanos e caribenhos, com os países africanos, com as nações em desenvolvimento. É aí, nessas conquistas dos trabalhadores, nesse progresso dos pobres, no fim da subserviência, é aí que está a raiz do golpe de 2016. Aí está a raiz dos processos armados contra mim, da minha prisão ilegal e da proibição da minha candidatura
candidatura em 2018. Processos que agora todo mundo sabe contaram com a criminosa colaboração secreta de organizações de inteligência norte-americanos. Ao tirar 40 milhões de brasileiros da miséria, nós fizemos uma revolução neste país, uma revolução pacífica, sem tiro. O Lula acabou de falar, todos vocês sabem da farsa que foram os dois processos principais aonde Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos de prisão e que agora caiu. A farsa orquestrada por uma instituição chamada Lava Jato. Vocês já perceberam o nome Lava Jato? Lava Jato, que nome espetaculoso, né? Lava Jato, já era um nome de autopromoção. E esse nome de autopromoção, Lava Jato, com promotores, com o Ministério Público Federal instrumentado nos governos do PT, sabe o que eles fizeram? Eu acho que eles traíram tudo aquilo pelo qual eles professaram, porque eles não estavam naquele momento em que procuraram criminalizar o Lula e o condenaram de uma forma injusta, maldosa e que está agora sendo desmascarada, porque como Lula coloca, com a participação direta. Todos vocês sabem disso? Dallagnol lá com os agentes do FBI dos Estados Unidos, com a participação direta dos Estados Unidos, e tudo isso agora veio à tona. E por que se arma uma arapuca dessa contra uma nação e contra um candidato que virtualmente venceria no primeiro turno? É óbvio, não querem que esse Brasil volte a ser protagonista. Lembrando que o Brasil de Lula chegou a ser a 6ª economia do mundo. Agora, vocês imaginam uma América toda, norte e sul, tendo dois grandes países continentais, um deles ameaçando ser a 3ª, 4ª economia, agora em 2030. Era isso que os Estados Unidos temiam. E é justamente isso que Lula fala. Esse processo todo feito no âmbito da Lava Jato só teve uma intenção. Isso não foi orquestrado aqui no Brasil, isso foi orquestrado a mando e a interesses dos Estados Unidos. A intenção foi clara, foi tirar um candidato que iria se tornar presidente no primeiro turno, porque alguém duvida disso, que ele seria eleito no primeiro turno, e novamente conduzir esse Brasil aonde ele deveria estar, a liderança no mundo, junto com os BRICS. Lembram vocês dos BRICS? Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul. Foi destruído isso. Estados Unidos não queriam que houvesse um contraponto de um conjunto de nações, os BRICS, com os interesses estratégicos deles. Então, tinha que destroçar isso, e destroçou no seu ponto mais fraco. O ponto mais fraco foi o Brasil. O ponto mais fraco foi a nossa nação. Sabe por quê, minha gente? Porque nós temos aqui brasileiros que não são brasileiros, que não são patriotas. Esses que se disseram patriotas não são patriotas. E o resultado foi isso aqui. A prisão de Lula, de uma forma vergonhosa, fraudulenta, um ex-ministro, né, agora, e ex-juiz, caído em desgraça, isso tudo veio à tona. E nós agora temos que torcer para que uma candidatura de Lula possa novamente vir a levar e a colocar esse Brasil nos eixos. Embora Lula já tenha feito por esse país muito mais que todos os outros governantes fizeram nos últimos 40 anos. Essa é a verdade. É isso aí que Lula está falando aqui. Ele está se colocando aqui a serviço do povo brasileiro. Mas, para tal, ele tem que ser inocentado. E sabe quem é que está com a chave para que isso aconteça? Porque os elementos são claros. Os dois processos contra Lula foram fraudulentos. Essa chave se chama STF. STF. Será que eles vão se acovardar como fizeram na época do impeachment de Dilma, que nem chegaram a analisar aquela vergonheira toda? Será que eles vão fazer a mesma coisa aqui e empurrar
as decisões de anular os 2 processos onde Lula foi condenado para depois de 2022, para inviabilizar a candidatura de Lula, será que é isso que eles vão fazer? Não duvidem, meus senhores, porque aqueles ministros são os mesmos de 2016. São os mesmos. Nem prisões. Ao ver que esse processo de ascensão social dos pobres iria continuar, que a afirmação da nossa soberania não iria ter volta, os que se julgam donos do Brasil, aqui dentro e lá fora, resolveram dar um basta. Nasce aí o apoio dado pelas elites conservadoras a Bolsonaro. Aceitaram como natural sua fuga dos debates, derramaram o rio de dinheiro nas indústrias das fake news, fecharam os olhos para seu passado aterrador, fingiram ignorar seu discurso em defesa da tortura e a apologia pública que ele fez do estupro. As eleições de 2018 jogaram o Brasil em um pesadelo que parece não ter fim. Com a ascensão de Bolsonaro, milicianos, atravessadores de negócios e matadores de aluguel saíram das páginas policiais e aparecem nas colunas políticas. Como no filme de terror, as oligarquias brasileiras pariram um monstrengo que agora não consegue controlar, mas que continuarão a sustentar enquanto seus interesses estiverem sendo atendidos. Um dado escandaloso ilustra essa conivência. Nos 4 primeiros meses da pandemia, 40 bilionários brasileiros aumentaram suas fortunas em 170 bilhões de reais. Enquanto isso, a massa salarial dos empregados caiu 15% em um ano, o maior tombo já registrado pelo IBGE. Para impedir que os trabalhadores possam se defender dessa pilhagem, o governo asfixia os sindicatos, enfraquece as centrais sindicais e ameaça fechar as portas da Justiça do Trabalho. Querem quebrar a coluna vertebral do movimento sindical, o que nem a ditadura conseguiu. Violentaram a Constituição de 88, repudiaram as práticas democráticas, implantaram um autoritarismo obscurantista que destruiu as conquistas sociais alcançadas em décadas de lutas. Abandonaram uma política externa altiva e ativa em favor de uma submissão vergonhosa e humilhante. Este é o verdadeiro e ameaçador retrato do Brasil de hoje. Tamanha calamidade terá que ser enfrentada com um novo contrato social que defenda os direitos e a renda do povo trabalhador. Eu gostaria de falar com você que é brasileiro, com você que votou em Bolsonaro, com você que pensou estar votando em alguém diferente. Você foi inundado, você recebeu muita informação falsa, mentirosa, fajuta, as fake news que Bolsonaro era o novo, queria fazer alguma coisa diferente. E quem era Bolsonaro? Bolsonaro era um nada. Bolsonaro era um político totalmente sem expressão, relegado lá há 28 anos no Congresso, sem absolutamente expressão nenhuma. Uma produção zero, pífia, e de repente ele se torna um mito. Construíram isso para você. Você engoliu essa farsa. E você relegou o Lula. Você relegou tudo o que esse Brasil ganhou de bom. E aí, inclusive, eu vi muita gente aí que se beneficiou dos governos de Lula, que melhorou de vida, cujo filho foi estudar numa instituição pública onde ele nunca poderia ter um filho estudando, chamando o Lula de ladrão. Ladrão. A vida de Lula foi investigada por 4 anos e nada se achou. Foi necessário 2 processos fraudulentos para tirar esse homem e jogá-lo nos porões de uma prisão, para amordaçá-lo. Pensa nisso da próxima vez, para não vir um engomadinho, ou o próprio Bolsonaro agora, que está comprando muita gente aí com 600 e 300 reais, porque o brasileiro se vende barato. Pensa nisso, pensa no Brasil, antes de novamente botar uma camisa verde, um 17, e de uma maneira irresponsável votar, como aconteceu em 2018, que está sendo denunciado aqui, e que se transformou na realidade. Nós sabíamos o que ia acontecer.
Ele não, nós dissemos, e você votou ele sim. Você, então, também foi responsável e é responsável por essa calamidade que está acontecendo. Pensa nisso, como brasileiro. Seja de fato patriota, não seja hipócrita. Não seja hipócrita, seja patriota de fato e dê valor a quem tem valor. Minhas amigas e meus amigos, minha longa vida, aí incluídos os quase 2 anos que passei em uma prisão injusta e ilegal, me ensinou muito. Mas tudo que fui, tudo que aprendi, cabe num grão de milho se essa experiência não for colocada a serviço dos trabalhadores. É inaceitável que 10% da população viva às custas da miséria de 90% do povo. Jamais haverá crescimento e paz social em nosso país, enquanto a riqueza produzida por todos for parar nas contas bancárias de meia dúzia de privilegiados. Jamais haverá crescimento e paz social se as políticas públicas das instituições não tratarem com equidade a todos os brasileiros. É inaceitável que os trabalhadores brasileiros continuem sofrendo os impactos perversos da desigualdade social. Não podemos admitir que nossa juventude negra tenha suas vidas marcadas por uma violência que beira genocídio. Desde que vi, naquele terrível vídeo, os 8 minutos e 43 segundos de agonia de George Floyd, não paro de me perguntar: quantos George Floyd nós tivemos no Brasil? Quantos brasileiros perderam a vida por não serem brancos? Vidas negras importam, sim, mas isso vale para o mundo, vale para os Estados Unidos e vale também para o Brasil. É intolerável que nações indígenas tenham suas terras invadidas e saqueadas e suas culturas destruídas. Isso é o que mais está acontecendo no Brasil. O desdém que o governo, que o presidente Bolsonaro, o desdém com o meio ambiente, o desdém e a agressividade como está acontecendo no Brasil com relação aos povos indígenas. A declaração agora do Mourão dizendo que os indígenas têm que se adaptar ao século XXI. Olha, que maluquice é essa? Que maluquice é essa? Nós, descendentes de europeus, quando chegamos aqui, violentamos essa nação, violentamos os milhões que residiam aqui. Agora nós temos o vice-presidente da República declarando que os indígenas têm que se adaptar ao século XXI. Que doideira é essa, minha gente? Nós temos a obrigação de resguardar a segurança e cuidar para que as nações indígenas sobrevivam ao holocausto que nós produzimos quando lá atrás viemos para essas terras, quando a primeira caravela portou no Brasil. O mesmo desdém com os indígenas é o desdém com os quilombolas, por exemplo, de Bolsonaro, dizendo que um quilombola não serve para nada, a não ser para reproduzir, pesa 70 arrobas. É isso que Lula fala aqui. E o episódio de George Floyd desencadeou nos Estados Unidos uma violência sem par. Sem par. Vocês sabem da história de George Floyd. O policial asfixiou e literalmente induziu a sua morte de uma forma covarde. E isso acontece aqui a todo momento. A maioria do povo brasileiro é negra, são 56% da nacionalidade brasileira é composta pelos negros, ou seja, pelos pretos e pardos. 56%. Mas aonde é que estão esses 56% na vida social desse Brasil? Quantas vezes você, por exemplo, foi a um médico negro? Quantas vezes você viu um engenheiro negro em uma obra trabalhando? Ou um dentista negro? Quantas vezes vocês viram isso? Um juiz negro, um juiz no STF, nós tivemos um. Quantas vezes? Ou um parlamentar, a maioria é branco, a maioria é bem de vida e vindo das classes dominantes desse Brasil. Isso tem que mudar, nós precisamos equilibrar esse Brasil, senão nunca vai haver paz. Nunca vai haver paz. E Lula pode sim ser esse nome para dar continuidade ao conserto com C dessa nação. Além de consertar com esse Brasil dividido como está agora. O Brasil que queremos é o do Marechal Rondon e dos irmãos Vilas Boas, não o dos grileiros e dos devastadores de florestas.
Temos um governo que quer matar as mais belas virtudes do nosso povo, como a generosidade, o amor, a paz e a tolerância. O povo não quer comprar revólver, nem cartucho de carabina. O povo quer comprar comida. Temos que combater com firmeza a violência impune contra as mulheres. Não podemos aceitar que um ser humano seja estigmatizado por seu gênero. Repudiamos o escárnio público com os quilombolas. Condenamos o preconceito que trata como seres inferiores, pobres, que vivem nas periferias das grandes cidades. Até quando conviveremos com tanta discriminação, tanta intolerância e tanto ódio? Meus amigos e minhas amigas, para reconstruirmos o Brasil pós-pandemia, precisamos de um novo contrato social entre todos os brasileiros. Um contrato social que garanta a todos o direito de viver em paz e harmonia, em que todos tenham a mesma possibilidade de crescer, onde nossa economia esteja a serviço de todos e não de uma pequena minoria, no qual sejam respeitados nossos tesouros naturais, como a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia Azul e a Mata Atlântica. Alicerce desse contrato social tem que ser o símbolo e a base do regime democrático, o voto. É através do exercício do voto, livre de manipulações e fake news, que devem ser formados os governos e ser feitas as grandes escolhas e as opções fundamentais da sociedade. Através dessa reconstrução, lastreada no voto, teremos um Brasil democrático, soberano, respeitador dos direitos humanos e da indiferença de opinião, protetor do meio ambiente e das minorias e defensor de sua própria soberania. Um Brasil de todos para todos. Um Brasil de todos para todos, meus amigos, minhas amigas. É isso que nós temos que construir, mas Jair Messias Bolsonaro não quer um Brasil de todos para todos, não. Sabe por quê? Porque aí ele queria que governar de uma forma digna e de uma forma patriótica. Ele quer um Brasil para uma minoria. E é justamente por isso que o carro-chefe do governo dele é um homem chamado Paulo Guedes. E é justamente por isso que ele se ajoelha diante dos interesses que não tem nada a ver com a brasilidade, que são os interesses escusos e a serviço dos Estados Unidos. E é justamente por isso que todo o patrimônio público está sendo pilhado nesse momento. E é justamente por isso que se boicotam os professores, que se boicotam os cientistas, que se boicotam as instituições de pesquisa, que se sucateia toda essa nação, porque eles não são patriotas. E nós precisamos de um novo momento, um momento onde haja um concerto com S e depois um concerto com C dessa nação, um novo tempo. E esse tempo, o Brasil de todos, a figura ideal é Luiz Inácio Lula da Silva, com toda a certeza. Se estivermos unidos em torno disso, poderemos superar esse momento dramático. O essencial hoje é vencer a pandemia, defender a vida e a saúde do povo. É pôr fim a esse desgoverno e acabar com o teto de gastos que deixa o Estado brasileiro de joelhos diante do capital financeiro nacional e internacional. Nessa empreitada árdua, mas essencial, eu me coloco à disposição do povo brasileiro, especialmente dos trabalhadores e dos excluídos. Minhas amigas e meus amigos, queremos um Brasil em que haja trabalho para todos. Estamos falando de construir um estado de bem-estar social que promova a igualdade de direitos, em que a riqueza produzida pelo trabalho coletivo seja devolvida à população segundo a necessidade de cada um. Um Estado justo, igualitário e independente, que dê oportunidade para os trabalhadores, os mais pobres e os excluídos. Esse Brasil dos nossos sonhos pode estar mais próximo do que aparenta. Minha gente, esse novo Brasil depende de você. Em 2018, no meu prédio, eu conversando com o porteiro, perguntei: a quem você vai dar o seu voto? A quem você vai dar o seu voto? E eu sugeri que ele desse ao Fernando Haddad, porque Lula naquele momento já havia sido impedido de uma forma desavergonhada pela justiça brasileira nesses dois processos fraudulentos.
ele já não seria mais presidente. E aí esse porteiro me disse: eu tenho medo do comunismo, eu tenho medo do comunismo, eu não vou votar em Fernando Haddad, eu tenho medo do comunismo. E eu perguntei: mas você sabe o que é o comunismo? Eu não sei, mas eu tenho medo do comunismo. As pessoas bradam por aí: eu tenho medo do comunismo, como se ter um país decente voltado para os pobres é ser comunista. Como ter um país, uma economia voltada para os interesses da coletividade do brasileiro é ser comunista. Não sabe o que é comunista? No Facebook, cansam de falar, no WhatsApp. Os petistas são comunistas, vocês são comunistas. Nem sabe o que é comunismo, nem sabe o que é. E essa história de comunismo nunca foi uma realidade no Brasil. Meus amigos e minhas amigas, o Partido dos Trabalhadores nunca, nem de longe, assumiu qualquer ar de comunismo. O que se procurou fazer é o que Lula acabou de falar alguns minutos atrás aqui. Um estado de bem-estar social. Sabe o que significa um estado de bem-estar social, minha gente? Os interesses são equilibrados. Os financistas, as pessoas que têm renda ganham, mas elas não podem ganhar da maneira que está acontecendo aqui, elas ganhando tudo, e o restante da nação ganhando nada e vivendo na miséria e na míngua. Tem que haver um equilíbrio. Isso é o estado de bem-estar social. Tem que haver saúde pública. E aí, quando essa gente aqui está ganhando muito e o povo não está ganhando nada, a saúde pública deixa de funcionar, é o que está acontecendo agora. A economia fica nas mãos de uns poucos, é o que está acontecendo agora. Acontece uma ciranda financeira desavergonhada e desenfreada, é o que está acontecendo agora. E o Estado Social, uma parte desse bolo aqui vai justamente para promover essa igualdade, para fazer com que haja um equilíbrio, ou seja, saúde pública, instituições de aporte ao cidadão funcionando, minorando as misérias desse Brasil, como programas de Bolsa Família, FIES e outros. Isso é o estado de bem-estar social. Isso era o que acontecia, por exemplo, aonde surgiu esse conceito? Nos Estados Unidos lá atrás. E depois esse conceito foi destruído lá também pelo neoliberalismo. Sabe o que aconteceu no neoliberalismo lá? Isso aqui é o que está acontecendo agora no Brasil. Lá também há profundas injustiças sociais. E isso é o que está levando agora às explosões sociais lá. É o que está acontecendo lá, é isso. Lá existem, minha gente, mais miseráveis em números absolutos do que no Brasil. A maior nação, a nação mais rica, ela é a mais injusta, disparada, e o Brasil é o segundo. Sabe por quê? Porque isso está acontecendo. O que Lula propõe de volta é isso, é um equilíbrio. Você que investe, você que tem a sua poupança, você que tem a sua aplicação tem que ganhar, mas o povo também tem que ganhar. O desassistido tem que ser assistido. Ele tem que ter saúde, ele tem que ter educação gratuita, ele tem que ter segurança pública, iluminação e esgoto. É isso que Lula prega. Mas você que votou em Jair Bolsonaro, votou nesse modelo daqui, aonde menos de 10% ganham tudo, enquanto a nação, o resto dos 90%, ganham nada. Pensa nisso enquanto votar. E lembra que lá atrás, aonde existia esse equilíbrio, a maioria dos brasileiros comia carne. A maioria dos brasileiros comprava televisão. A maioria dos brasileiros renovava e adquiria uma nova geladeira. Pensa nisso antes de cair novamente no conto do otário, no conto do Paco, e escolher de novo um Jair Messias Bolsonaro ou um genérico dele. Pelo amor de Deus. Até os profetas de Wall Street e da City de Londres já decretaram que o capitalismo, tal como o mundo conhece, está com seus dias contados. Levaram séculos para descobrir uma verdade inquestionável que os pobres conhecem desde que nasceram. O que sustenta o capitalismo não é o capital, somos nós, os trabalhadores. É nessa hora que me vem à cabeça esta frase que li num livro de Victor Hugo, escrito há 1 século e meio, e que todo trabalhador deveria levar no bolso, escrita em um pedacinho de papel para jamais esquecer. É do inferno dos pobres que é feito o paraíso dos ricos.
Nenhuma solução, porém, terá sentido sem o povo trabalhador como protagonista. Assim como a maioria dos brasileiros, não acredito e não aceito os chamados pactos pelo alto com as elites. Quem vive do próprio trabalho não quer pagar a conta dos acertos políticos feitos no andar de cima. Por isso, quero reafirmar algumas certezas pessoais. Não apoio, não aceito e não subscrevo qualquer solução que não tenha participação efetiva dos trabalhadores. Não contem comigo para qualquer acordo em que o povo seja mero coadjuvante. Mais do que nunca, estou convencido de que a luta pela igualdade social passa sim por um processo que obriga os ricos a pagar impostos proporcionais às suas rendas e às suas fortunas. E esse Brasil, minhas amigas e meus amigos, está ao alcance das nossas mãos. Posso afirmar isso olhando nos olhos de cada uma e de cada um de vocês. Nós provamos ao mundo que o sonho de um país justo e soberano pode sim se tornar realidade. Eu sei, vocês sabem, que podemos de novo fazer do Brasil o país dos nossos sonhos. E dizer do fundo do meu coração, estou aqui, vamos juntos reconstruir o Brasil. Esse novo momento vai depender da gente. Esse novo momento, o momento da reconstrução dessa nação, vai depender de você. Leva essa mensagem do Lula, leva essa mensagem, essa reflexão, porque ela é a essência do que está acontecendo na vida desse Brasil desde sempre e muito mais agora. Pensa nisso. Ainda temos um longo caminho a percorrer juntos. Fiquem firmes, porque juntos nós somos fortes. Viveremos e venceremos. Esse foi o nosso vídeo de hoje, meus amigos, minhas amigas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. E realmente foi um espetáculo poder assistir a esse excelente pronunciamento de estadista e de brasileiro compromissado com a pátria, que foi o discurso de hoje, 7 de setembro de 2020, de Luiz Inácio Lula da Silva. Um grande abraço a todos.